Queridos, com muita alegria, eu saúdo a todos os presentes com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto para trazer-lhes uma mensagem estimulativa com base no tema proposto. E quero ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 35. Vou ler do telão e vou precisar dele para lermos em uma só versão que está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condenará? Pois é Cristo que morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, enquanto quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de participar do Congresso da UMAD. E para isso quero agradecer ao meu amigo pastor Gilmar, com a sua muito digna esposa, irmã Inês. Que Deus o abençoe e que o faça prosperar neste ministério, como também ao pastor Carlinho, irmã Eliette, pastor Adriano, irmã Roberta. Em vossos nomes externo a minha gratidão a todo o ministério, à igreja. Que Deus os recompense por esta honra. Quero agradecer a toda a diretoria da juventude, na pessoa do Tael, como também da Lara. Eu quero te agradecer com todos os demais, junto com o Lucas e a Fernanda, e todos que compõem a coordenação, cada coordenador, cada membro desta união. Que Deus os abençoe por me dar o privilégio, que eu sei que não mereço, de fazer parte da vossa história. Quero agradecer ao Murilo, a Cláudia, que tem cuidado de mim, pastor Taranto, que está conosco, e reverenciar as autoridades políticas aqui presentes, excelentíssimo senhor prefeito em exercício, Júnior, com a sua comitiva, como também pastor, muito obrigado por me receber no município. E também reverenciar e dar gratidão ao prefeito eleito para a próxima gestão, Leonel Pazan. Que Deus o abençoe e o faça prosperar na sua gestão. E como também agradecer por todos os representantes do Legislativo aqui presentes. Gostaria de citá-lo nome, mas em nome de todos o que eu falei do Poder Executivo, externo reverência a vós. Uma alegria rever o pastor Abner, a sua esposa, os irmãos de Blumenau. Que Deus os abençoe. Quero pedir a vossa paciência, serei sucinto. Se eu falar rápido demais, é para não me estender. Quando nós lemos o texto em apreço e a proposta temática, a sensibilidade, ela tem uma origem latina, no latim, e está relacionada ao ser humano, sentimentos. Quando nós analisamos a história bíblica, eu quero tomar por base, com base na carta que Paulo usa, e a carta de Paulo aos Romanos, ela é uma peça jurídica que mostra aos gentios o que foi adquirido
o retorno desta sensibilidade que havia sido interrompida. Com base na carta de Paulo, obviamente com base nos estudos, nos implica que esta carta é direcionalmente aos gentios que estavam habitando na capital do Império Romano, debaixo de perseguição e tendo a sua maioria escrava. Quando o Evangelho chega em Roma, ele chega por meio dos religiosos judeus que estavam no dia do Pentecoste. E eles chegaram em Roma divulgando o Evangelho da nova vida, falando de um relacionamento novo com Deus. E esta proposta agregou escravos, livres e gentios que não faziam parte da linhagem abraâmica. Mas está escrito em Atos 18 que por volta dos anos 49 depois de Cristo, este nome Jesus estava tão ovacionado, tão adorado em Roma, que o imperador Cláudio deu uma ordem que todos os judeus deixassem Roma. Isso implica dizer 49 anos depois de Cristo, que só fica em Roma os gentios, que tinham agora tudo para desistir da fé, por conta da dureza do império, da imposição. Mas eles não desistem. A perseverança na fé é tamanha que mesmo Cláudio imperando a terra, 54 depois de Cristo, e Nero entra, e quando Paulo escreve a carta é cerca de 57 anos depois de Cristo. E os gentios permaneciam firmes na fé, em um relacionamento tão íntimo com Deus, que estavam sobrepujando a supremacia dos judeus. Então o apóstolo Paulo escreve, se alegrando por isso, sabendo e reconhecendo que a fé dos gentios estava sendo conhecida em todo o mundo, pois eles não desistiram mediante as circunstâncias. E Paulo mostra que havia um desejo intrínseco de ir a Roma pregar este evangelho. Então Paulo vai os motivando e mostrando a ele o feito de Cristo, como a graça que começa no capítulo 6 eliminou o império do pecado. E no capítulo 7, ele fala das primícias de um novo relacionamento sensível com o Espírito Santo. E no capítulo 8, ele trata-se de um cântico de vitória mediante a uma audiência decisiva. Observem que Paulo está falando de um julgamento que tinha tudo para ser o fim, por conta das probabilidades. Quando nós analisamos, me permita contextualizar a Bíblia, quando nós olhamos uma brecha na eternidade, quando Deus usa o capítulo 28 do livro de Ezequiel, ele mostra que antes de nós, seres humanos, a terra era habitada por seres angelicais, que não era necessário serem sensíveis, porque está falando de sentimento, mas já habitava neles, porque o dever da terra era adorar a Deus e sempre foi. E para isso tem que ter um relacionamento íntimo representado por alguém. Capítulo 28 de Ezequiel, o versículo 13, 14 e 15, lendo as partes primeiras, põe por favor, para dar sentido o que eu quero dizer, e como é complexo. Ezequiel 28, 13, quando
Deus mostra a Ezequiel um princípio da quebra do relacionamento. Está escrito: a beleza de Lúcifer estivesse no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Cerca de 10 pedras preciosas, ou precisamente, estavam explícita, visível na veste de Lúcifer. Versículo 14: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Versículo 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Lúcifer era o anjo de luz, que foi criado como um sacerdote, porque no contexto há uma liturgia entre os anjos de adoração. Lúcifer era o único anjo que pegava a sensibilidade da terra produzida pelos anjos, e por estes sentimentos de adorador levava a Deus. Só ele tinha acesso ao Monte Santo, pois ele era perfeito. Então todo o contexto de relacionamento da terra, ele guardava no seu coração por ser perfeito, subia cotidianamente, chegava no Monte Santo de Deus, abria o coração. Quando ele abria o coração vindo da terra, saía a adoração. E no contexto erudito, a adoração era simplesmente a voz da terra pelos anjos, diante do Criador. Tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de louvor, tu és digno de riqueza, tu és digno de sabedoria. E todos dos céus diziam amém. Então esta glória era cotidianamente. Havia um sentimento de adoração que só os anjos tinham. Porém, esta glória ensoberbeceu o coração de Lúcifer. E como havia um contexto litúrgico, por exemplo, Camboriú, estamos em um templo sede, em um templo que representa este município, e ligado a ele tem cerca de 30 e poucas congregações, ou aproximado. Então, 40, cada mês ou bienalmente, vem a este templo representantes de cada congregação, que no original é santuário. Independente do tamanho, santuário é lugar de relacionamento com Deus, lugar de adoração. Então hoje estão os jovens partindo do pressuposto de 40 congregações, mas há uma reunião mensal ou bienal que vem os seus representantes dizer da justificativa ao pastor daqui acerca dos seus santuários que eles são responsáveis. Então Lúcifer, ele era o único que todos os dirigentes, representantes dos santuários antes de nós, prestavam conta a ele, e ele levava tudo a Deus. Então isso ensoberbeceu o coração de Lúcifer, e a Bíblia diz, no versículo capítulo 28 do Ezequiel, versículo 16 por diante, que o coração dele se ensoberbeceu. A partir do versículo 17, ele começa uma negociação, ou seja, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, porque para que olhem para ti. Versículo 18:
pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanasse teus, plural, santuários. Então, dentro de um contexto jurídico, veja de adoração, que Deus dá o poder. Por exemplo, eu vou pregar na igreja do pastor Zilmar. Então, todas as 40 congregações é tida como dele, porque ele vai responder por elas. Então Lúcifer respondia por todos os seus santuários. Então ele vai negociar. Negociar fala de comércio. A sua beleza o elevou, e ele procura os 40 anjos responsáveis pelos santuários e vai tentar coibi-los e dizer-lhes, prometer injustiçamente, porque a glória não pertence a ele. Ele vai querer que a glória seja para ele agora, e não mais subir para relacionar a terra com Deus. Ele é injusto, e ele é tão sagaz, que ele consegue contaminar uma terça parte, ou seja, uma terça parte dos santuários, ele consegue ludibriar e tomar para si. Quando ele já tinha 33% de Cora, ele coloca no coração, agora eu vou subir, não mais para me relacionar, mas vou ser igual ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 ou 12, 13 e 14. Isaías capítulo 14. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei sobre as alturas dos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele agora não vai mais subir na proposta da sensibilidade, ele agora se torna insensível, e a insensibilidade vai tirar-lhe o direito. Quando ele sobe, Deus já o esperava, e Deus diz, tu eras perfeito desde o dia em que te criei, mas iniquidade foi achada em ti, então eu te atirarei à terra, envergonhado, para que todos te vejam. Então vejam que agora Lúcifer já entra em um julgamento imediato, ele e a terça parte que se contaminou. Quando nós vamos para o livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, você vai ver que o julgamento não tem ampla defesa. Deus não dá direito ao contraditório, nem o devido processo legal aos anjos, porque está escrito, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou Deus na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo final daquele grande dia. Então eles foram julgados sem direito a habeas corpus, sem direito à apelação, sem direito ao contraditório, sem direito à ampla defesa. Foi o juiz soberano que os julgou e os prendeu. Os 2 terços da terra são tirados da terra e voltam a Deus, os que não se contaminaram. Capítulo vai nos dizer a Bíblia que agora a sanção vem. O impacto do julgamento deteriorou a terra. As pedras afogueadas, brilhante e formosa, sai da superfície e adentra no subsolo. Como sentença, as águas vêm e cobrem o único lugar geográfico de relacionamento com Deus, o Éden de Lúcifer. Ou seja, agora as águas predominam sobre a terra, e acima das águas as trevas prevalecem e o abismo se estabelece. A terra fica sem forma, a terra fica vazia, não há mais relacionamento entre Deus e a terra, porque a insensibilidade de Lúcifer contaminou uma terça parte dos anjos e coibiu-os. A terra se torna obsoleta. O tempo passa, então Deus vai querer se relacionar com a terra de novo, e vem o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final.
Então, se tem ponto, vamos mudar de assunto. Aí o seguinte diz o que acontecia: e a terra era sem forma e vazia, ou seja, deteriorada, sem adoração, sem adorador, sem seres habitáveis. Então Deus vai começar um processo excepcional. Ele diz: haja luz, as trevas se afastam, e chama as trevas de noite e a luz de dia. Ele dá ordem às águas, se afastem e se juntem em um só lugar. As águas se afastam e a terra surge de novo um lugar de adoração. Então, sendo assim, ele chama as águas de mares e a poção seca de terra. Ele vai trabalhar em colocá-la no ponto certo, trabalhando na fauna e na flora. Vai preparar, e no capítulo 1, versículo 26, vai criar o ápice da sua criação, dotado de sensibilidade. É por isso que no capítulo 33 de Jó, Eliú diz o seguinte: o Espírito de Deus me fez, porque é o Espírito que nos liga a Ele. A sensibilidade agora é pelo Espírito. Você pode ver que acima das águas, na beira do abismo, o Espírito prevalecia sobre a face das águas. Na minha linguagem, a treva prevalecia, o abismo estava presente, mas o Espírito dizia: ainda vai ter adorador neste planeta, ainda vai ter sensibilidade nesta terra. Aí Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O único ser que vai ser dotado da sensibilidade. No nosso vocabulário, a sensibilidade nos torna humano e a insensibilidade desumana. Aí diz Jó 33:4 que o Espírito nos fez, e alguns eruditos dizem que Ele nos fez tão perfeito que Ele disse: eu vou ligar Ele ao Criador e vou morar dentro dele, porque sem essa sensibilidade não se chega a Deus. O Espírito de Deus me fez, está pronto, e o Todo-Poderoso veio, soprou nas nossas narinas e nos fez alma vivente. Capítulo 2, versículo 8. A terra tem agora um ser humano sensível, perfeito, para se relacionar com Deus. Feito para a eternidade, feito para ser criado, para ser perfeito. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8. Deus monta o Éden de novo. Plantou Deus um jardim e o chamou de Éden, lugar de adoração. A insensibilidade destruiu o templo de Lúcifer, o Éden de Lúcifer. Agora Deus recomeça e renova o Éden e põe o homem para adorar. Agora todo dia tinha relacionamento. A sensibilidade de Deus e o homem, do homem com Deus, era tão grande que na virada do dia, quando Deus descia para ser adorado, nem precisava bater na campainha e dizer: eu estou chegando. Só no barulho dos pés o homem já dizia: ele chegou, eu vou adorar. Ele era sensível. Capítulo 3. Lúcifer entra no jardim e faz uma pergunta a Eva. Foi assim que Deus disse que de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer? Ele disse que de todas podemos comer, exceto uma. Porque no dia que comermos, morreremos, nos tornaremos insensíveis. Aí ele diz: não é verdade. É que Deus sabe que no dia que vocês comer vão ser iguais a Ele. E qual foi o crime que o tornou insensível? Princípio de igualdade. Ele joga e foge, sai de cena, você não vê mais. Aqui entra
as 7 testemunhas que nós lemos em Romanos 8:35. Veja que Paulo apresenta 7 testemunhas de acusação, porque num processo jurídico as testemunhas não pertencem às partes, mas ao juiz. Ele cita e vai embora, e aquilo que é proibido se torna desejável e se torna perigo. Quando ele diz: vocês não morrem, a árvore do conhecimento do bem e do mal se torna um perigo. Então agora o perigo, como testemunha, vai analisar o comportamento do ser humano no Éden. O perigo vai piorar, e agora traz a perseguição. A perseguição vai perseguir Eva dia e noite, na proposta da igualdade de Lúcifer. A perseguição traz a tribulação, e ela vai começar a ser atribulada. Então lá como testemunha, ela vence a tribulação, mas aí a angústia vem. Quando a angústia vem, ela pega da alma para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E a angústia deixa ela apavorada, e ela vai ao marido e abre o coração, porque a angústia traz a fome. E diz a Adão: a serpente falou que se nós comermos não morreremos, mas seremos iguais a Deus. Então vem a fome, e ela conquista Adão. Ambos vão para a árvore, e a fome é trazida pela angústia. A fome coloca eles de frente do fruto. Ela come o fruto e nada acontece. Ela olha para Adão e diz: está vendo que a serpente tinha razão? E dá a ele, e ele come. Quando ele come, a nudez entra, se tornam nu, e a nudez joga eles escondidos detrás das árvores. Quando eles estão nu, 6 testemunhas. Aí os passos do Criador entram no Éden. E quando entra no Éden, não há mais relacionamento. E ele pergunta: Adão, aonde você está? Ele grita: ó Senhor, estou escondido. Ora, quem te mostrou que está? Por que tu estás escondido? Porque eu estou nu. Quem te mostrou que estava nu? É aqui que teologicamente, me permita os doutores, parece um contraponto. Por quê? Se Deus é onisciente, Ele sabe de tudo antes que aconteça. E porque Ele vem perguntando, questionando, como quem não sabe de nada, é que aqui o ser humano é o único ser que vai ter o direito do processo legal em Deus. Eu não posso acusá-lo, não posso condená-los sem dar direito à ampla defesa e o contraditório. Eles têm que ter o direito de um processo de defesa. Aí Deus dará a ele: quem te mostrou que estava nu? Ele não se justifica, mas transmite a culpa para a mulher. Deus vai para a mulher e diz: o que tu fizeste? Ela diz: a serpente me enganou. Aí a serpente já está condenada. Aí a espada vem, e a espada é a condenação e a morte. Aí Paulo diz, Romanos 5,12: pelo pecado, pelo homem entra o pecado, e o pecado traz a morte. Agora o homem se torna insensível, e sendo insensível vai ser julgado. As 7 testemunhas testemunham, e todas as 7 os condenam como culpados. Aí Deus vai expulsá-los da sua presença. A acusação agora tem força. O pecado e a morte fortalece o inferno de Lúcifer. Quando eles já cantavam vitória na primeira audiência, porque já havia uma jurisprudência, o mesmo juiz já havia feito um julgamento sem devido processo legal com os anjos, e não deu direito de defesa, e era o mesmo crime. Então agora tudo era para acabar ali. Mas quando a acusação
Pensava que Deus ia desistir de nós. Como juiz supremo, Ele protela o julgamento e traz o recurso para nos justificar, a graça. A graça não deixa Ele nos destruir. Ele protela o julgamento, mas a insensibilidade corrompe o Éden e é fechado, destituído da glória de Deus, sem ter direito a adorar. Insensíveis vão sofrer as consequências do pecado. Capítulo 6 do Gênesis. O pecado degradeia todos os seres humanos, a ponto que a epígrafe diz: degradação geral do gênero humano. Aí a acusação provoca o Supremo Juiz, que precisa de uma segunda audiência, pois eles vencem em todas as instâncias. Capítulo 6, Deus desce, e quando ouve as 7 testemunhas, Ele vê que o coração do homem era má em todos os seus desígnios, porque os testemunhos das 7 acusações já separaram, e agora vão separar Adão e Eva, e vão separar a sua geração. A insensibilidade. Aí Deus diz: me arrependi de tê-los feito, vou dar fim de forma cabal. E assina a sentença: destruição total do gênero humano pela insensibilidade. Na segunda audiência, quando o inferno dizia: agora acabou, aí a graça vem de novo, e Noé acha graça aos olhos de Deus. A graça é um recurso imerecido. Aí Noé acha graça aos olhos de Deus. Aí Deus diz: eu não posso perder este relacionamento, eu vou cumprir a sentença, mas 8 almas eu vou preservar. Capítulo 7, o dilúvio vem. A diferença de Lúcifer para Adão, a diferença de Adão para Noé. Veja que a sentença traz o princípio original da terra. As águas cobrem toda a terra de novo, e a terra é inundada novamente. Só que agora você não vê mais trevas, você não vê mais abismo, porque dentro de um barco chamado arca, fora da terra, a deriva na face das águas, tem um barco sem piloto, sem vela, sem remo, no controle do Criador. E lá dentro tinha 8 almas, preservadas pela graça, para a sensibilidade. E aonde tem crente sensível, tem adoração. E aonde tem adoração, as trevas não vêm e não vem abismo, porque tem adorador. Capítulo 11 recomeça. Mas se tornam insensíveis, e Deus é provocado para uma terceira audiência, e confunde a geração de Noé e os espalha sobre a terra. Capítulo 12. Ele vai criar um projeto chamado Israel. Sensível, espiritual, para se relacionar com Ele. Capítulo 19 do Êxodo. 3 meses o povo saiu do Egito. Capítulo 20. Vem os mandamentos. O único povo agora que vai ter diretrizes. Capítulo 21 e 22. Vem as leis. Capítulo 24 do Gênesis.
vem uma aliança de sangue de novilho. Agora Deus diz: esse é o meu povo, e eu sou o seu Deus. Agora na terra tem um povo sensível a mim, que vai me adorar. Agora tem leis, agora tem aliança, agora sabe o que é certo e o que é errado. Deus lhe dá reis, Deus lhe dá sacerdotes, Deus lhe dá profetas. Mas Paulo escreve aos Romanos 5,14 que a lei, o sangue de novilho não protegeu Israel, e a morte reina desde Adão até Moisés, desde a inocência até a lei. O Velho Testamento termina sem relacionamento. O pecado e a morte, o inferno, tornou Israel insensível, a ponto de provocar Deus e Deus silenciar. E dizer: eu não vou mais me relacionar com Israel, nem por Uri, nem por Tumi, nem por profeta, nem por sonhos. Aí agora a acusação vem, e com toda razão pede a última audiência, alegando que venceu todos. O Supremo é provocado e vai agir. Aí João, no Apocalipse capítulo 5, ele mostra, na minha visão, que o Supremo marca a audiência, e João é arrebatado aos céus, que Jesus mostra a ele. E João diz que quando entra no céu, vê um trono para um julgamento. E na sequência das entrelinhas, me permita conjecturar, naquele julgamento, aí Deus convoca as testemunhas para testemunhar sobre a geração de Israel, porque elas já separaram Adão e Eva, a geração de Adão, separaram a geração de Noé pela insensibilidade, e agora vão testemunhar sobre Israel e a raça humana. Deus vai ouvindo todas as sete, e a alegação, o testemunho é tão forte contra nós, que um anjo vai escrevendo a sentença do nosso crime. Uma parte do livro da Escritura não comporta os nossos erros, e a sentença aplicada a ser. Ele vira ao outro lado, começa a testificar, escrever os testemunhos das sete. Quando termina, enrola o livro e entrega na mão do Supremo. Aí João diz que viu um trono, e no trono o Supremo estava sentado. E na sua mão direita havia um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí Deus vai nos dar o direito da ampla defesa. E João diz que Deus nos dá o direito de um advogado, e manda um anjo em nossa defesa procurar um advogado. E o anjo procura em todo o céu, o anjo procura em toda a terra, o anjo vai debaixo da terra. E quando os advogados olhavam o crime e a sentença, não via brecha nem para atenuar a pena, nem para nos absolver. Aí ninguém aceitou. Aí o anjo volta dizendo: meritíssimo, ninguém, nem nos céus nem na terra, meritíssimo, quis aceitar o processo deles. Não tem brecha para absolvê-los. A insensibilidade, a gente não teria mais oportunidade. Era para terminar ali, porque transitado e julgado, e nenhum advogado se interessou pelo nosso processo, não tinha como nos absolver.
O juiz vai aplicar o juízo final ali. A ira de Deus vai começar ali. Aí Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 6. Que antes da sentença ser determinada, entra um ser no julgamento. Sendo Deus, Ele entra no julgamento e pede direito de voz. O meritíssimo concede, e Paulo diz que ele fala: meritíssimo, eu vou aceitar o processo da raça humana. Eu vou defendê-los e vou advogar, meritíssimo. O meritíssimo fica alegre, mas aí a acusação alega impedimento jurídico. A acusação olha para o meritíssimo e diz: meritíssimo, é inconstitucional. As prerrogativas dele impedem dele aceitar o processo. Quais são as prerrogativas dele? Aí a acusação vai ter que dizer: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é rei, Ele é glorioso, Ele é Deus. As suas prerrogativas o impedem. O meritíssimo diz: tem razão, eles têm que ser condenados, você é Deus. Aí ele, naquele julgamento, ele diz: meritíssimo, por amor a ele, eu não vou usar o sentimento de ser Deus. Eu vou me aniquilar. Eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu não vou usar o direito de ser Deus. Eu vou descer, vou me tornar um deles e vou aceitar o processo. Aleluia, aleluia. É por isso que Paulo diz que Deus não poupou nem mesmo ao seu próprio filho. Por amor a nós, Ele aceitou a humilhação do filho. Eu acho lindo a rolar do processo, porque até aqui João chorava muito. E você sabe, se eu perguntar qual era o motivo que João chorava, porque nenhum advogado quis nos defender. Se você olhar o processo desde a entrada da insensibilidade, homens importantes na filosofia, na monarquia, não venceram a morte. Quando você vai para a Bíblia, o processo rola por anos, e o Supremo protelando, e a morte vencendo. Porque a Bíblia diz que o pecado veio pelo homem, Adão, e o pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens. Adão gerou 7, mas a morte e o pecado venceu 7, tornando-los insensíveis. 7 gera Enos. Enos volta a provocar culto, mas a morte venceu porque o pecado foi mais forte. Enos gera Cainã. Cainã é a Malaléu. Malaléu a Jared. E Jared gera Enoque. Enoque disse: eu não vou me contaminar, eu prefiro andar com Deus. Aí Deus gostou e disse: eu vou dar exemplo à geração futura, que quem anda comigo, a morte não toca nele. Eu vou te tirar daí sem ver a morte. Sensibilidade. Mas Enoque gerou Metusalém, e a morte e o pecado venceu. Metusalém gerou a Lameque, a morte venceu. Lameque gerou a Noé, Noé sem Caim Jafé, e o pecado venceu. Aí depois do dilúvio, a morte vai vencer. A Bíblia diz que Sem é a bola da vez, e Sem entra no processo, mas não vence o pecado nem a morte. Mas Sem gera Arfajade, Arfajade gera Elá, e Elá gera Éber, Éber gera Reu,
Reu gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naor, Naor gera Terá, e Terá gera Abraão. Aí Deus disse: esse agora é meu amigo, vai conseguir. Mas o pecado e a morte vence Abraão. Mas ele gerou Isaac, Isaac o pecado e a morte vence, mas ele deixa Jacó no processo. Jacó, o pecado e a morte vence, mas ele deixa 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, José e a Benjamim. E a morte e o pecado vai vencendo. Aí Deus pega Judá, Judá gera Perez, e a morte vence. Perez gera Esron, Esron gera Arão, Arão Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: agora eu achei o que vai cumprir o desejo do meu coração, ele vai vencer. Mas a morte e o pecado vence Davi. Davi gera Salomão, Salomão a Roboão. Deus não desiste do processo. Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Jeosafá, Jeosafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Jotão, Jotão gera Acais, Acais gera Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés gera Amon, Amon gera Josia, Josia Jeconia. E vem o cativeiro. Depois do cativeiro vem Mateus falando do processo. Ele diz: depois da deportação babilônica, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azó, e Azó Zadok, Zadok gera Aquim, Aquim gera Eliúde, Eliúde Eliasar, Eliasar gera Matã. E a morte vencendo, Matã vence, gera Jacó, e Jacó gera José, que foi marido de Maria. E no tempo de Maria, disse Paulo, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam condenados pela lei. Agora ele vem, agora ele vem. Jesus, ele desce, Jesus, o advogado, agora ele vem. Se humilhou, deixou suas prerrogativas, pois a insensibilidade pelos testemunhos das 7 testemunhas afastaram todos de Deus. 30%, 90% da sua vida se prepara para o processo. 10%, 3 anos ele debruça no processo. Quando ele aceita e debruça no processo, a primeira testemunha que vem é a fome, que conseguiu enganar Eva e Adão. Pelo Espírito ele vai para o deserto, 40 dias e noites, sem comer e sem beber. O promotor de acusação chega. E diz: tu não estás com fome? Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A fome sai, a perseguição vem, e Lúcifer leva ele ao mais alta altura do templo e mostra a ele toda a glória dos reinos da terra. E diz: se tu me adorares, Adão me vendeu tudo isso, tudo é meu. Se tu me adorares, eu entrego tudo a ti. Proposta irrecusável. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. O perigo vem e não consegue dominá-lo. Que homem é este? O perigo sai e vem a angústia. A angústia diz: eu já fiz todos desistirem e afastei.
E agora eu disse que a angústia pega de dentro para fora. E é a primeira vez que ele pede ajuda em oração. Vamos orar comigo, que a minha alma está angustiada até a morte. A angústia disse: eu vou separá-lo de Deus. Eruditos dizem que o sual e a Bíblia transformou-se em gota de sangue. E ele só tinha um assunto na oração: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Não era medo da cruz, segundo alguns eruditos, era o medo da separação do Pai. Porque desde a eternidade nunca houve separação entre eles. E agora o nosso processo poderia afastá-lo de Deus. 3 horas de oração, a mesma voz, e Deus não responde. Aí a angústia diz: venci. Mas antes de terminar, ele grita nos segundos finais: não faço o que eu quero, Pai, mas a tua vontade prevaleça. Eu não vou desistir. A angústia sai e vem a nudez. Eu fiz algum curso em Jerusalém, e os nativos dizem que a nudez foi absoluta, o opróbrio, o ápice da vergonha. Ele ficou nu. O que Paulo chama de opróbrio. Ele suportou o opróbrio. A nudez não fez ele desistir. Aí vem a tribulação. A tribulação no original é de cascar o grão. 39 chicotadas dilacerando o seu corpo. Era para ele desistir. Me permita, os jurídicos, os advogados. Eu quero acreditar que quando um advogado pega um processo de um cliente, analisa e não vê brecha pelo tamanho do crime, de nem diminuir a pena dele, ele devolve o processo e não aceita o seu honorário. Então a tribulação mostra a ele que não tem nem como diminuir a pena. Era melhor devolver o processo. Mas Isaías diz que em vez de devolver, ele toma sobre si. E agora o castigo que ia nos absolver estava sobre ele. E pela continuidade do processo, a gente se ia ser sarado ou não, ele se torna cúmplice dos nossos erros. Ele assume o nosso processo. Quando ele assume, aí vem a cruz. Meio-dia, ele está pendurado, esperando a espada, a última testemunha. Meio-dia o sol escurece, porque os nossos processos estão sobre ele. O nosso processo pecaminoso, o Pai se afasta e ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Diga para quem está ao seu lado: foi o teu processo, foi a tua culpa. 3 horas da tarde a espada vem, olha para ele e vê o nosso pecado. E como ele está coberto dos nossos pecados, dos nossos processos, a espada vem e o mata. Na ciência tem uma matéria que mostra isso, e eu gosto de falar, chamada autólise. Ela mostra o poder da morte sobre nós, por conta do pecado. Porque o poder da morte é o pecado. O salário da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. Se eu morrer aqui agora, nem todas as células morrem no meu sangue. Aí a morte vem com a decomposição. A decomposição rastreia eu do pé à cabeça, vê engano, vê mentira, vê pecado. Ela entra para quê? Para esfriar o sangue e matar as últimas células. Ela tem até 12 horas para me esfriar e me tornar pálido. Com 13 horas eu já estou frio e pálido. Ela sai, entra a putrefação. Já que não tem células mortas, vivas por causa do pecado, a putrefação entra, mata todo, destrói tudo de dentro por mim. Ela tem até 24 horas para me apodrecer. Com 24 horas eu estou podre. Ela sai e vem a colonização. Fui sepultado.
a colonização, os insetos se apropriam do meu cadáver, vão se alimentar da minha carne e vai me destruir. Meio-dia Jesus morre. 3 horas da tarde, 6 horas ele está sepultado. 3 horas depois, aí a morte diz: venci mais um. Aí desce no túmulo. Quando desce no túmulo, já 3 horas, o sangue estava quente, a pele estava aquecida, não estava pálida. Mas ela diz: a decomposição tem 12 horas, que é o primeiro dia no calendário judaico. No final do primeiro dia, ela entra no túmulo. Quando ela entra, o sangue estava aquecido e a pele dele estava rosada, porque a Bíblia diz que os nossos pecados ficaram na cruz. O processo terminou na cruz. Quando ele é sepultado, já é o advogado santo, vencedor e glorioso. Ela chama decomposição. Nunca aconteceu isso. Esse é diferente. A decomposição fora do túmulo grita. Se você ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, você vai ver o grito da decomposição dizendo: eu rastreei ele, mas não vi na boca dele engano, e não encontrei nele mentira, e nem encontrei nele pecado. Ele é santo, eu não posso entrar. Ele é diferente, eu não posso entrar. Segundo dia, a putrefação não vem. Ela olha, não tem mosca, não tem mosquito, não tem inseto. Terceiro dia, já era para estar fedendo, já era para estar cheio de inseto. Ela entra, está rosado, está o sangue quente. Aí ela grita pelo pecado. Pecado, o que é que houve? Desde a queda, promovemos a insensibilidade e não deixamos ninguém ser sensível ao Espírito Santo. Ele é diferente. O que é que houve? Aí o pecado grita de bem longe. Hebreus 4:15 diz: ele é diferente. Ele é um sacerdote que compadece das fraquezas, porque assim como eu fiz com tudo, fiz com ele. Eu o tentei em tudo, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Quando o pecado se rende, já tinha acontecido 4 fenômenos. O véu se rasgou. Agora não vai ter mais restrição. A terra tremeu, as pedras racharam, os sepulcros se abriram. Aí agora Maria Madalena vai com um bálsamo colocar no resto mortais. Quando chega lá, vê o túmulo vazio, se desespera, corre, chama os discípulos. Quando eles olham, só está o lençol. Aí agora Maria Madalena sai para fora e começa a chorar. Chega 2 anos e diz: mulheres, por que estão chorando? Porque roubaram o corpo do nosso Senhor. Quando ela se vira, ela vê um homem, pensa que é o jardineiro. Aonde o levaste? Foi tu que roubaste. Maria, sou eu, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Ei, pentecostal, ei, sensível, balança esse sensível que está do teu lado aí, sacode ele e diga: levante a cabeça. Ninguém agora proíbe mais a gente de adorar. Ele está vivo. Diga: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Concluindo, tenho 5 minutos. Olha que coisa linda.
Por isso que tem o Salmo 24. Davi era guerreiro. Na antiguidade, quando um guerreiro forte vencia o mais fraco, ele descia, tomava a coroa do perdedor, o poder, tomava os despojos, e o mensageiro já pegava a montaria e corria para a cidade do rei vencedor, gritando: alargue os portões, levante os portões, porque por mais alto e largo que fosse, não cabia a glória de um rei vencedor. Aí a Bíblia diz que ele venceu. Ele desce a mais baixa profundeza da terra, toma o poder da morte e do inferno, prega as almas, toma os despojos e diz: agora quem está em mim não vem mais para cá, o caminho agora é para cima, é agora, o Éden vai ser reaberto de uma vez por todas. Terceiro dia, ressuscitou, reúne a igreja, estimula e vai voltar para o Pai. O processo termina, aí o juiz retoma o julgamento, excelentíssimos. Quem chega? 7 testemunhas que conseguiram afastar de Deus, separar todos até aqui. Nós, até então insensíveis, réus, acusação, não vem, vazio, não tem mais o que alegar. Mas para o bom andamento, e Deus ter o direito jurídico sobre nós, Ele vai ouvir as testemunhas. Agora, tribulação, qual é o seu testemunho? Inocente, meritíssimo. Perseguição, inocente. Perigo, inocente, meritíssimo. Fome, inocente. Já era a maioria. Nudez, inocente. Espada, inocente. E João chorava. Aí a Bíblia diz que um anjo, quando ouviu 7 testemunhos de inocência, ele sai correndo no céu, gritando, estrondando o céu, dizendo: João, João, para de chorar, João, para de chorar. E o mensageiro já tinha chegando: levantai portais da eternidade, alaigai portais da eternidade, que vai entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, ele vai entrar. Aí João diz, quando olha, aí o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, ele é digno de tomar o livro, de desatar o selo e de o ler. Ele foi morto, mas reviveu, e com seu sangue ele comprou para Deus povo, língua, tribo, raça e nação, e os 6 adoradores, sacerdotes. Não tem mais véu, agora vai ter adoração eterna, vai ter adoração. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Comprados e sensíveis. Aí Paulo vai cantar a peça jurídica. Romanos 8. Portanto agora, olha para quem está ao teu lado, diga: portanto agora, nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, te livrou da lei, do pecado e da morte. Eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre, conduzidos pelo Espírito. Me livrou, me livrou. Aí ele vai fazer questionamentos. 8:31, olha que coisa linda. É um cântico de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem sei, mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, para que morresse, ou antes que ressuscitasse, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? Quem os condenará? É o mais que a gente faz: criticar, condenar um ao outro. Mas olha para quem está ao teu lado e diga: me perdoa. Mas fala firme: me perdoa.